Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. O Brasil está mergulhado numa tragédia. Consequência, toda semana nós repetimos isso, mas temos que repetir mesmo. Consequência do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma e tudo que fizeram no Brasil, de lá para cá. Então o Brasil está mergulhado numa tragédia. A eleição de 2018 presidencial ratificou mais ainda a aventura na qual o Brasil entrou. E está uma situação aí calamitosa. A miséria, a quebra da soberania, do desenvolvimento, a pobreza graçando, infelizmente, no Brasil, um país tão rico e com tantas potencialidades, e com um povo muito culto. Mas nós vamos falar hoje de eleição, que é fundamental para a soberania e para o desenvolvimento. 2022 está aí, estamos nas portas de 2022, dentro de um processo, esperamos que tenha eleição, assim acreditamos, temos que ter uma noção exata do que precisamos para o Brasil. Daí a responsabilidade e falarmos desse tema. Beth, quem nós vamos chamar hoje, convidar para conversar com a gente sobre essa questão? Bom, ele já está aqui no vídeo conosco. O nosso entrevistado de hoje é o Luiz Dulce. Muitíssimo obrigada, Dulce, por você ter aceitado o nosso convite. Então, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação. O Luiz Dulce nos ajuda a fechar com chave de ouro nossas entrevistas desse ano. O Luiz Dulce é mineiro, Santos Dumont, formado em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é uma pessoa, no nosso modo de ver, que faz parte da história recente política do Brasil, militante do movimento sindical dos professores. O Dulce é fundador da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, é fundador do PT, o Partido dos Trabalhadores, onde ocupou vários cargos de relevância, até esteve nas coordenações de campanha do presidente Lula, incluindo a campanha vitoriosa, que levou o Luiz Inácio Lula da Silva à presidência nas eleições de 2002, quando ele, então, foi nomeado para ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, né? Perdão, da Secretaria-Geral da Presidência. Da Secretaria-Geral da Presidência da República, o cargo que ele ocupou durante os 8 anos do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Dulce, nós vamos te chamar assim, tá, Dulce? Então, você esteve ao lado do presidente Lula durante 8 anos, né? No dia a dia das decisões de um dos períodos mais importantes da história do Brasil, quando o país inverteu as prioridades, incluindo os mais pobres no orçamento. Nós vamos poder falar um pouco sobre essa fase da história do Brasil, mas antes da gente entrar no tema das eleições, a gente queria que você compartilhasse conosco ainda essa sua experiência de vida política, explicasse assim para a gente, nesse dia a dia dos 8 anos, quais eram as suas atribuições, funções, tarefas na Secretaria-Geral da Presidência da República. Qual era a sua função ali ao lado do presidente? Uhum. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tem um certo tempo que eu não vi a Beth Costa, é um prazer, o Jorge também, e dar os parabéns, com toda a sinceridade, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né, no programa, e para mim também é muito importante essa relação com o sindicato, né, porque dos engenheiros que sempre cumpriu, né? Uma função importante na defesa da soberania nacional, na defesa do Estado democrático, das suas estruturas. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Bem, eu convivi com o presidente Lula, tive esse privilégio, como tantas outras pessoas, bem antes do governo e depois também, porque ele me chamou para colaborar lá na diretoria do Instituto Lula. Antes, no movimento sindical, depois na criação do PT, né?
foi se constituindo uma relação política e pessoal também. E agora eu estou numa equipe, que não é coordenação ainda, de campanha nem nada, que será definida depois, mas é uma equipe de apoio que ele constituiu, que tem Celso Amorim, que tem Franklin Martins, a Luiz Mercadante, coordenada pela presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Tem outras pessoas, eu não vou ficar aqui fazendo lista, mas então eu estou, enfim, vou colaborar de novo da melhor maneira possível no trabalho da campanha no ano que vem. Né? A função, a Secretaria-Geral da Presidência, que sempre foi um ministério, teve várias funções ao longo do tempo. No governo Collor era uma, no governo Fernando Henrique era outra. Em geral, era um ministério que coordenava a relação com o parlamento, com o mundo político. No governo Lula foi muito diferente, porque depois da vitória, ainda na fase de transição, quando ele me convidou para integrar a equipe do governo, ele disse o seguinte: olha, para um governo como o nosso, né, que será um governo de transformação, nós não podemos... A interlocução com a Câmara, com o Senado, com o mundo político é importantíssima, claro, né, para a própria governabilidade política. Ele falou, mas para nós temos que fazer um esforço, isso não existe na estrutura do Estado brasileiro, para ter uma interlocução política também, não só reivindicatória, com a sociedade civil brasileira, com o movimento sindical, né, com o movimento feminista, com os movimentos negros, com os indígenas, com a juventude, e falou, nós precisamos estabelecer uma interlocução que ainda não existe. E, para isso, eu proponho que a Casa Civil, né, que na época começou com o Zé Dirceu, fará essa coordenação no primeiro momento, depois foi desmembrado também, da relação com o mundo político, e eu queria que que a Secretaria-Geral coordenasse todo o processo de diálogo com a sociedade. Depois vieram outras coisas, as conferências nacionais que a gente coordenava, os conselhos vinculados a cada ministério, que a gente também apoiava, né? As mesas de diálogo, o diálogo direto dos movimentos sociais com o próprio Lula, que a gente também mediava e organizava. Né? Então, a nossa principal tarefa foi essa, né? A chamada democracia participativa, eu diria, né? Que o objetivo não era substituir a democracia representativa, que na democracia é insubstituível. Né? Mas para um governo como o nosso, a representação só não bastava. Tinha que haver também a participação. E pensar, elaborar, construir junto com os movimentos, com as entidades, as igrejas, toda a sociedade civil, no sentido amplo. Né? Agora, além disso, nós fazíamos outras coisas. Tinha toda a precursora, toda vez que o presidente saía do palácio e ia numa atividade social, a precursora, né, de construir com as entidades era vinculada a nós também. Depois a Secretaria Nacional de Juventude, os pronunciamentos do presidente, que eu sempre defendi que ele fizesse mais improviso, mas ele sempre pedia para... Falou, não, mesmo que eu improvise, eu quero ler primeiro, que eu aproveito no improviso. Enfim, mas a principal função era coordenar o diálogo do governo com a sociedade civil brasileira. Maravilha. Hein? Agora, maravilha. Conhecendo o Lula desde 79, né? Tendo participado junto com ele do movimento pró-PT, da criação do PT, eu participava do coletivo de ministros do Palácio, né? Viajava muito com ele, tanto para o interior do país quanto para fora. Então, acabava tendo outras funções de um interlocutor político também, né? Mas a função propriamente institucional era essa que eu falei. Mas, Dulce, é muito importante isso que você está falando, quer dizer, questão que a Beth levantou, porque as pessoas, de uma maneira geral, né, votam, mas não sabem o que acontece no governo. Né, não sabem como que se dá o desenvolvimento, quer dizer, a vocação de um governo. Né, que você falou bem, quer dizer, um governo do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, é um governo de vocação popular, progressista, democrática. Daí, como você falou, essa interligação direta
com a sociedade. Está na Constituição do Brasil, está lá. Não é só a democracia representativa. A Constituição do Brasil diz claramente, né, todo o poder emana do povo, por meio dos seus representantes e da participação direta da população. Então, quer dizer, o que o PT fez, né, o presidente Lula entregou a você, um dos responsáveis de desenvolver esse processo de correlação direta com a sociedade, é fundamental. E poucas pessoas sabiam disso. E é importante que as pessoas tenham conhecimento exatamente do que se passou, né? Até porque, Dulce, foi como eu falei na abertura do programa. Ano que vem, né, vai ter eleição. Eu espero, quer dizer, ficou uma margem muito pequena para a sociedade brasileira errar. Né? Acho que a eleição de 2022 vai ser muito importante. Não vai poder mais, se a gente continuar com esse negócio de ódio, né, de não entender, é muito grave o que está acontecendo. Então é um momento para a gente poder, né, todos nós, aí nós estamos falando aqui para toda a sociedade brasileira, dentro de um processo, como você falou, democrático, compreender, aprofundar o debate nessa próxima eleição. Daí, Dulce, eu queria colocar para você duas questões. Né? Uma que você falasse um pouco para a gente, né, como foi esses anos do governo do PT, né, que foram 13 anos, né, 13 anos, né, infelizmente, né, fizeram um golpe contra a presidenta Dilma, um golpe do impeachment de 2016, mas 13 anos o Partido dos Trabalhadores fez muita coisa. Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que o Partido dos Trabalhadores apresentou para a sociedade nos últimos 13 anos que esteve no poder, e que você também falasse o que você acha que aconteceu diante do que fez o Partido dos Trabalhadores e o que foi a eleição de 2018, né, que gerou essa tragédia, mais uma vez, eu volto a dizer, que estamos vivendo hoje no Brasil. Não, eu acho, inclusive, que tem tudo a ver com a primeira pergunta, que depois eu vou voltar a essa questão, porque o nosso projeto, né, para um novo governo Lula, a partir de janeiro de 2023 seria, né, ele envolve um resgate forte da democracia participativa, assim como envolve um resgate do parlamento, né? Tem uma série de coisas que o parlamento perdeu e que precisarão ser recuperadas do ponto de vista da democracia plena, né? Eu, obviamente, poderia falar de muita coisa aqui, né? Mas eu acho que o que resume esses 13 anos, a presidenta Dilma, sobretudo no segundo mandato dela, sofreu um boicote tremendo, uma sabotagem, né? Ela mandava projetos de interesse do Brasil para a Câmara dos Deputados e aquilo era tudo desfigurado, com o Eduardo Cunha liderando uma estrutura de sabotagem, de verdadeira sabotagem. Então é uma situação diferente. Mas, sobretudo nos primeiros 12 anos, né? E eu posso falar pelos 8 do presidente Lula, que eu não participei do governo Dilma, a não ser apoiando de fora, como cidadão e militante. Mas eu acho que o que resume bem é porque seria dizer assim, que nos governos liderados pelo PT, porque é sempre bom reconhecer que nós tínhamos aliados partidários e sociais, né, que nos ajudaram, não foi o PT sozinho. Nesses governos houve uma afirmação extraordinária da soberania nacional, da independência do país, e um protagonismo inédito do Brasil no mundo, no nosso continente, né, mas também no cenário global, que gerou um prestígio, um respeito pelo Brasil no mundo enorme. Né? Essa recente visita do Lula à Europa mostra isso. Quer dizer, o mundo tem saudade daquele Brasil que não só era digno, era construtivo, era transformador, mas o Lula se tornou uma grande estrela, né, política no mundo. Hoje é o contrário. O Brasil é um pária. Então, o mundo inteiro tem saudade daquele Brasil que a gente espera que volte a existir. Então, a primeira dimensão, não só a preservação da soberania nacional, mas uma afirmação do Brasil no mundo inédita, né? No terreno econômico, comercial, mas também no terreno político, cultural.
A outra dimensão, eu acho, foi que o Brasil, nos governos do PT, teve um crescimento econômico muito vigoroso, né? O dobro do crescimento do período anterior. Durante o período dos tucanos, tinha sido de 2%, a média anual. Durante o governo Lula, a média foi de 4%. Isso é uma coisa secundária, não estou falando só de números, não, porque um crescimento de 4% nos permitiu, né, fazer o maior processo de inclusão social da história do país, talvez, né? Provavelmente. Então, com o crescimento econômico sustentado, nós podemos fazer uma série de coisas, vou destacar só algumas, né? Um foi o combate à pobreza, combate à fome. Num certo momento, as Nações Unidas declararam o Brasil um território livre da fome. Só isso já é uma revolução, uma coisa extraordinária, porque havia dezenas de milhões, cerca de 40 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Mas não foi só isso. Mesmo para quem tinha emprego, né, e salário, nós tivemos política, por exemplo, a valorização permanente do salário mínimo, que foi elaborado no processo participativo, numa mesa de negociação com o movimento sindical, e que uma política de valorização anual, permanente, sustentada, que fez com que, ao final do governo Lula, nós tivéssemos elevado em 70% o valor do salário mínimo, né? Assegurando uma participação do trabalho na renda nacional que não tinha tido também antes. Então, bem, eu não vou, mas né, o Bolsa Família, Fome Zero, tantas outras coisas, mas não só. Porque às vezes as pessoas destacam muito, e com razão pela importância que tem, ética e política, os programas, né, dos nossos governos em defesa do povo pobre. E tem que destacar mesmo, porque, né, se 36 milhões de pessoas saíram da pobreza, isso nós temos que ter muito orgulho disso. Mas, junto com isso, nós tivemos outras coisas, né? Na educação, por exemplo. Quando o Lula assumiu, o orçamento do Ministério da Educação era de cerca de 20 bilhões por ano, né? Quando o Lula terminou o governo, era de 94 bilhões, né, destinado à educação pública. E não, bem, ensino superior, ensino médio, como se chamava na época, ensino fundamental, né, inclusive para apoiar com o Fundeb os estados no ensino fundamental estadual. Não é à toa que nós dobramos o número de alunos na universidade pública, de 3 milhões para 6 milhões. Não é à toa que jovens negros que praticamente não entravam na universidade, se tornaram uma presença muito significativa, né? Jovens pobres, alunos egressos da escola pública. Então, eu acho que a gente poderia resumir dizendo: forte afirmação da soberania nacional e do protagonismo do Brasil no mundo, né? Crescimento sustentado da economia, né, com distribuição de renda e inclusão social, né? E políticas sociais, de educação, de ciência, né? O programa Ciência Sem Fronteira. Quer dizer, é claro que nós não podíamos, de jeito nenhum, um partido como o nosso, deixar de priorizar a defesa dos pobres, da sobrevivência e da dignidade dos pobres. Mas nós fomos além. O país, a descoberta do pré-sal, né, ocorreu no período do governo Lula. Quando o Lula assumiu, a Petrobras gastava 100 milhões de reais por ano com pesquisa. Em um ano, a Petrobras já gastava 1 bilhão de reais em pesquisa. Senão, não teria descoberto o pré-sal, né? Então, a gente conseguiu combinar as políticas sociais, digamos, básicas para defender a sobrevivência das pessoas, com políticas mais avançadas, até de pesquisa tecnológica de ponta, que é o caso do pré-sal, né? Então, o Brasil deu um salto. Eu escrevi um pequeno livro sobre o governo Lula na época, e chamando de Um Salto para o Futuro. Depois vi que tinha um programa, acho que veio depois, mas é verdade. O país conseguiu
Não resolveu todos os seus problemas, mas resolveu vários. Né? E o vetor histórico era muito positivo, o otimismo da população muito forte. Né? As pessoas falam muito, o que é verdade, gente que nunca poderia ter entrado na universidade entrou. Vou dar um exemplo, o programa Luz para Todos. Né? Quase 10 milhões de pessoas que não tinham acesso à luz elétrica passaram a ter. E só tiveram porque o governo Lula falou, olha, se não for um programa que o Estado banque, né, jamais as pessoas terão esse acesso. Porque, na maioria, eram populações, né, que estavam distantes, não conseguiriam pagar a extensão da rede de transmissão. Então, o Estado foi lá. Né, e o Lula ficava comovido quando visitava casas, né, de gente que dizia, o senhor nos tirou do século XIX e nos levou para o século XXI. Né? Porque as crianças não podiam estudar à noite, porque era lamparina. Então, foi um forte processo, foi, de fato, um salto histórico que o país deu. Não resolveu tudo, mas melhorou muito a situação do país. A Dilma, no primeiro mandato, também fez o país avançar muito. Né? Aí nós tivemos o processo, que você já falou, de golpe, e que é preciso dizer com clareza, né? Que foi liderado por forças conservadoras do Brasil, mas com um certo apoio do imperialismo também, né? Do poder imperial, digamos assim, interferência, né? Externa no nosso processo, e teve motivos. Eu diria para você que motivos injustos, claro, né? Mas nós interrompemos o programa de privatizações, de venda a preço de banana do patrimônio público brasileiro, que acontecia antes. Esse processo foi interrompido. Passamos a fortalecer, sem nenhuma visão estatizante no mau sentido, mas fortalecer o setor financeiro público, fortalecer a Petrobras, as empresas da Eletrobras e tantos outros setores, quer dizer, valorizando. O governo Lula sempre valorizou muito o setor privado, naquilo que cabe ao setor privado, mas deu, né, um forte papel também ao setor público, né? E com isso o país avançou muito, poderia ter avançado mais. O fato de nós termos interrompido o programa de privatizações, o fato de termos investido muito na integração econômica e política da América Latina, o fato de termos feito parceria com a China, com a Rússia, com a África do Sul, para criar os BRICS, né? Entre muitas outras coisas, tudo isso levou a que as elites, né, econômicas e políticas brasileiras, que sempre se apropriaram do Estado, né, e que estavam se apropriando no processo de privatização, que voltaram a se apropriar indevidamente em privatizações feitas no governo Temer e Bolsonaro, articulassem para dar o golpe, para interromper. O saudoso Celso Furtado dizia, né, que o Brasil estava num processo de construção e que a ditadura militar interrompeu a construção nacional do Brasil. No governo Lula, no governo Dilma, o país estava num processo intenso, dinâmico, acelerado de construção política, cultural, educacional, social, e esse processo foi interrompido também pelo golpe de Estado e pelo que veio depois. Olhando a conjuntura hoje, o Lula está disparado na primeira posição, com um percentual sim, surpreendente para muita gente, né, que ganharia, se a eleição fosse hoje, o Lula ganharia no primeiro turno, porque ele tem mais do que a soma dos votos de todos os outros candidatos. Enfim, se parece que a população brasileira não levou em conta o legado do presidente Lula e em 2018 votou na sua maioria para eleger esse governo, como você falou, a situação do Brasil está tão séria, tão cruel, né? Aumentado ainda com a pandemia e o desastre que tem sido o enfrentamento da pandemia com esse governo, que parece que neste momento as pessoas voltam a se lembrar do
do governo, do que elas tinham no governo Lula, e muitos cientistas políticos dizem que é isso que faz com que o Lula esteja disparado nas pesquisas. Mas nós estamos há pouco menos de um ano das eleições, né? Nós ainda temos aí 2022, né, o ano inteiro. Então, eu te perguntaria assim, qual você acha que vai ser o grande desafio do movimento democrático de esquerda para caminhar com segurança para uma vitória do Lula no próximo ano? Quais seriam os grandes desafios que esse campo que o Lula está tentando aglutinar teria ainda até outubro de 2022? Mas eu estou entendendo o que você está falando e não quero fingir que não haja desafio. E o primeiro deles, eu acho, é não se iludir demais com essa história de primeiro turno. Tá? Se ganhar no primeiro turno, ótimo. Mas o Lula foi presidente 2 vezes, não ganhou nenhuma no primeiro turno. A Dilma foi presidente 2 vezes, não ganhou nenhuma no primeiro turno. Né? O Brasil é um país muito complexo do ponto de vista econômico, social, religioso, cultural, né? Territorial. Você tem regiões mais avançadas, mais abertas, tem regiões mais conservadoras. Enfim, tem muita diferença nas faixas etárias também. Né? E é preciso levar em conta que houve uma ofensiva conservadora, sobretudo da extrema-direita, nesses últimos anos, né? De propaganda conservadora, propaganda antidemocrática, propaganda autoritária, e uma parte da população foi ganha por essas. Então, na minha opinião, tem vários desafios, mas eu diria que o primeiro, né, é a candidatura Lula conquistar uma maioria, o apoio da maioria na população. Não estou falando a coisa óbvia, que para ganhar a eleição tem que ter a maioria dos votos. Eu acho que é mais do que voto. Tá? É gente que, ao votar, né, mesmo não sendo intelectual, acadêmico, ninguém tem a obrigação de ser, né, apoie o projeto que o Lula está defendendo, o rumo para o país que ele está defendendo. Tá? O que implicará, na minha opinião, em que, pelo menos as ideias força do programa, né, sejam bem trabalhadas durante a campanha. Tá? Porque no Brasil é muito comum, em qualquer país acontece, mas no Brasil mais ainda. Né? O Lula ganha a eleição, mas as forças conservadoras que perderam a eleição têm muitos instrumentos para tentar impedir o governo de executar o seu programa, né? De tentar condicionar a agenda do governo de fora para dentro. E, para isso, nós vamos precisar não só do voto do eleitor no Lula, que é fundamental, mas também da sustentação social. Por isso que tem a ver também com a coisa da democracia participativa. Não basta ter uma governabilidade no parlamento, que é muito importante, é democrática, é necessário, mas também uma sustentação social, um apoio da maioria da sociedade, mesmo de quem não é de esquerda, porque o Lula, né, ele tem um partido de esquerda, tem outros partidos de esquerda que estão junto conosco, mas eu acho que a aliança para eleger o Lula pode e deve incorporar os partidos de centro-esquerda e até de setores de centro que tiverem uma certa afinidade programática conosco, quer dizer, com o rumo geral do país. Né? Mas, sobretudo, eu acho muito importante que a população saiba em que ela está votando, sabe? No rumo do país. Porque, senão, nós corremos o risco de que o golpe contra a Dilma, no futuro, volte a acontecer. Né? Porque, infelizmente, aquele golpe mostrou que as classes dominantes brasileiras não têm verdadeiro compromisso com a democracia. A gente esperava que tivesse, nós estávamos todos iludidos, né, de que eles tinham. Então, nós vamos ter que trazer a maioria, o que implica, Beth e Jorge, em trazer de volta alguns setores que votaram em nós nas 4 eleições presidenciais que nós ganhamos e que depois se afastaram. Tá? Inclusive setores de classes populares. Uhum. Se afastaram porque acreditaram nas mentiras, acreditaram na manipulação, né? Ou, às vezes, porque tinham críticas a nós.
E nós temos que saber dialogar com essa gente. Tá? Um elemento importantíssimo dessas pesquisas que estão aparecendo aí é que o Lula já está com uma pequena vantagem, inclusive entre os evangélicos. E uma vantagem significativa entre os evangélicos de classes populares. Tá? Porque as pessoas, e entre as mulheres evangélicas, então, uma vantagem grande. O nosso declinante gênero masculino é mais conservador nesse aspecto. Eu e do Jorge. Mulheres sempre na vanguarda. Não, porque os evangélicos também vivem na sociedade brasileira. Em geral, são de classes populares. Né? São daqueles que ganham no máximo até 2 salários mínimos. Estão sofrendo com essa carestia brutal. Né? Já não podem comprar aquelas coisas básicas. Uma carne, uma coisa, não pode mais. Né? Já não pode mandar os filhos para a escola, né, do jeito que gostariam. Já não conseguem pagar transporte coletivo. Quer dizer, o voto não é que o Malafaia vai lá e manda e todo mundo... Né? As pessoas votam, em última instância, em função da sua condição de vida. Isso vale para os evangélicos também. E o que é que as pesquisas mostram, inclusive qualitativas? Que a população brasileira hoje está comparando. Né? Como é que era a vida no tempo do Lula? Da Dilma também, mas é mais do Lula, porque o candidato é o Lula. Né? E como é que é a vida no tempo do Bolsonaro? Não é uma discussão teórica. Porque em 2018 o Bolsonaro teorizava. Né? E depois a teoria se revelou falsa, mentirosa. Agora não, é baseado na experiência. Eu vivi o período do Lula, eu estou vivendo o período do Bolsonaro. Como é que é isso? Né? Tinha emprego ou não tinha emprego? A gente podia se alimentar, fazer as 3 refeições por dia ou não podia? Né? Conseguiam sobreviver com mais dignidade ou não? Tinha acesso à educação ou não? Então, eu acho que a chance de nós ganharmos, né, liderados pelo Lula, no ano que vem é muito grande, não é por causa de teoria, é por causa de experiência. O que vai pesar, inclusive entre os evangélicos. Né? Não é que um pastor A ou B, que tem todo o direito lá de ter a sua opinião, não. É que a pessoa vai. Né? E isso as pessoas estão dizendo em todo lugar que a gente vai. No tempo do Lula, eu fazia tal coisa. Hoje eu não consigo mais fazer. No tempo do Lula... Né? Por isso que também não tem espaço para chamar de terceira via. Ainda mais se a terceira via é Sérgio Moro, né? Que é um sócio, um aliado. Quer dizer, o Sérgio Moro mandou prender o Lula, sabendo que não tinha base, né? Atropelando toda a legalidade, para poder viabilizar a eleição do Bolsonaro. E depois ganhou o prêmio, né? Foi pago regiamente com o cargo de ministro da Justiça. Ele pode falar o que quiser, mas a população não é boba. Né? A população sabe que Bolsonaro e Moro é uma espécie de empresa, aquele do não sei o que, e filhos. Aliás, a esposa do Sérgio Moro falou uma vez, né? Isso. Que não há nenhuma diferença, absolutamente nenhuma, entre Sérgio Moro e Bolsonaro. E não há mesmo. Falou. Né? Mas, enfim, eu quero dizer isso porque nós temos alguns desafios, sim. O principal deles, né, é ter um apoio mais ativo da maioria da população, e não apenas o voto. Né, para poder dar sustentabilidade, não só política, mas também social, ao próximo governo. Né? Depois, deixar explícito qual é o nosso programa. Não estou falando documento de 200 páginas, que é importante as pessoas lerem, mas as ideias forças, os principais compromissos nossos. Por exemplo, a população hoje tem experiência para saber, é importante o Brasil ser um país soberano, independente, ou não, para o nosso próprio desenvolvimento? Hoje nós temos experiência para mostrar, né? Aquela coisa vexatória, agachada do Bolsonaro nos Estados Unidos, com o Trump, né? E uma política externa do Lula respeitosa de todos os países, que não foi anti-norte-americano. Nós tivemos boa interlocução, inclusive com o Bush, não, o George Bush, mas independente, soberana. Né?
e multilateral. Boa relação com a China, boa relação com os Estados Unidos, boa relação com a Europa, forte relação com a África. Para um país que tem a metade do seu rosto negro, não pode ser diferente disso. Né? Então, o fundamental mesmo, eu acho que é reatar a relação com o povo, não só o voto. Sabe? O voto é importantíssimo, mas o sentido, quer dizer, as pessoas têm que saber para quem vão votar. Uma vez o Lula falou que, num governo como o nosso, né, o dele na época, a população tinha que participar do jogo, não podia ficar na arquibancada. Né? E é verdade, porque os setores conservadores, tanto de extrema-direita quanto de direita, né, que têm um poder econômico enorme, controlam a grande parte dos meios de comunicação e por aí vai, né? Esses setores, eles são muito fortes. Ganhando ou perdendo a eleição, eles têm um poder enorme. Eles condicionam muito também a eleição de parlamentares. Financiam, fazem já. Né? Então, nós precisamos ter peso no parlamento, mas, além do peso no parlamento, nós precisamos ter uma sociedade, sabe? Não é é uma sociedade para mostrar democraticamente ao parlamento, né, que ela está dando sustentação. Quando sai uma pesquisa dizendo que 70%, como saiu outro dia, né, que 65% da população é contrária à privatização da Eletrobras. Isso tem um significado para os parlamentares. Né? Se o resultado fosse 40%, seria outro. Mesmo o parlamentar conservador, ele é votado na região dele, ele não quer se desgastar tanto. Né? Isso até agora conseguiu. Até agora. Não sei se essa gente é tão doida, né, e tão irresponsável com o patrimônio do país, e a volúpia de certos setores empresariais de se apropriar de empresas como as da Eletrobras, que o Brasil levou décadas para construir, né, que são orgulho da nossa construção histórica, Chesf, Furnas, Eletronorte, Itaipu. Né? Porque fala Eletrobras, a pessoa não sabe muito bem o que é uma holding, mas essas grandes hidrelétricas o pessoal sabe. Então, nós vamos ter que combinar. Acho que o principal desafio é isso que eu estava respondendo para a Beth. É exatamente esse. Né? E é claro que a eleição presidencial é a que mais puxa. Mas nós vamos ter que fazer uma coisa, vocês me permitam dizer, é uma opinião pessoal, posso estar errado. Talvez a gente tenha cometido um erro nos governos, então estou falando com uma certa dimensão autocrítica, nos nossos governos, do Lula e da Dilma, em ter acreditado que, ao conquistar uma série de direitos né, econômicos, sociais, educacionais, que a população automaticamente identificaria isso com uma certa visão de país, com certos valores, com um certo projeto nacional. Né? E não é assim. Talvez a gente tenha que fazer agora uma disputa mais vigorosa e mais permanente de ideias e de valores. Né? Explicando que, por trás das nossas políticas públicas, tem uma visão de que a solidariedade, né, se opõe à indiferença, que né, o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual, puramente individual. Né? Que nós temos uma visão de uma sociedade solidarista, e não de uma sociedade de lei de Gerson, de pisar na, né, famosa lei de Gerson do futebol. Então, isso nós temos que explicar, para que a população, quando votar, vota pelas qualidades do Lula, vota pela lembrança do que o Lula fez de bom, né? Vota por saber que ele é um estadista, um dos maiores estadistas vivos do mundo, reconhecido assim por todo mundo, mas vota também porque ele vai colocar em prática políticas públicas, né, que tem essa inspiração, né, e não a inspiração do Bolsonaro, que é uma inspiração, é da morte, não é da vida. Isso. Né? Então, nós vamos ter que explicitar mais. Vamos ampliar as alianças? Vamos, o máximo possível, mas com base programática, com o mínimo de base programática. Boa. Com o mínimo de compromisso com o rumo que a gente precisa dar ao país.
porque nós precisamos tirar a lição da derrota histórica que nós sofremos, né, gente? Nós sofremos uma derrota histórica. Então, a esquerda não tem direito de não avaliar o que aconteceu. Né? Que vamos negociar com todos os partidos do parlamento, certo. Isso é da natureza da vida política, parlamentar. Né? Mas precisamos ter uma bancada que tenha compromisso com o que o Lula quiser fazer, maior do que tínhamos antes. Aí você tem uma bancada progressista maior e completa com negociações parlamentares e tal. Né? Você não pode ter uma bancada progressista muito pequena e, a rigor, depender para tudo, né, de gente que não votou em você e que não tem identidade nas suas propostas. Né? Não estou falando de ser de esquerda ou não ser de esquerda, estou falando com o rumo do país. Né? Mas eu já falei demais aí, não sei se eu estou... Foi ótimo. Mas, Dulce, eu como jornalista, e nós estamos falando de eleição, eu não posso não te perguntar. Você acha a aliança Lula-Alckmin uma boa? Então, eu não estou acompanhando diretamente, né, porque é o próprio Lula, não sei se é o próprio Lula, Haddad e tal, que estão fazendo essa interrupção. Eu não tenho informações muito detalhadas, né? Então fica difícil até para me pronunciar assim. Eu confesso para você que eu trabalhava com a ideia, exatamente por causa da importância dessa aliança social. Eu não menosprezo de jeito nenhum a aliança político-partidária, os palanques estaduais e tal. Mas eu tenho visto a intenção de votar no Lula um pouco descolada, sabe, dos palanques propriamente estaduais. Quer dizer, o que está em jogo agora para a maioria da população é o Brasil. As pessoas sabem que o coração do problema é federal, não é o Estado X ou o Estado Y, que também tem as disputas. Então, eu via com muita simpatia a hipótese de que o Lula tivesse, e continuo vendo com muita simpatia, um vice tipo Zé Alencar. Né? Assim, que até representasse o mundo econômico, produtivo, nacional. Né? O Alencar era um homem extraordinário e de uma lealdade ao Lula total, sabe? E às vezes defendia até posições mais drásticas do que o próprio Lula, que as pessoas diziam que ele era de direita, nunca foi. Né? Era a melhor tradição do velho MDB. Né? A melhor. A tradição de resistência à ditadura, né? Dos direitos sociais. Então, eu pensava assim. Né? Acho que foi uma aliança boa. O Lula representando as classes populares e o Alencar representando o que havia de melhor, e há ainda, né? Apesar das safadezas que uma parte da elite econômica brasileira fez e faz, mas tem muita gente séria no Brasil. 2/3 da força de trabalho no Brasil, o emprego é na pequena e na média empresa. Não é a grande empresa que gera emprego no Brasil, é a pequena e a média. Seria importantíssimo trazer, sabe, esse pessoal. Então, eu pensava assim, tá? E individualmente continuo pensando, né, que talvez seja mais importante para ganhar as eleições e para governar depois. Eu não consigo mais pensar só a disputa eleitoral sem pensar a sustentabilidade política e social do governo depois. Tá? Então, o Alencar falava no governo em nome do capital produtivo brasileiro e não do capital especulativo. Tá? E aquilo era muito importante, ele neutralizava coisas. Então, eu posso estar errado, né? Estou pensando aqui individualmente, mas eu tendo a achar que talvez isso seja mais importante do que qualquer aliança assim, estritamente partidária. Mas a gente erra também, então vai ver que quem pensa numa chapa desse tipo tem razão, não sei. Eu continuo muito simpático. Quando falaram da Luísa Trajano, ela falou que não, né? Eu achei interessante, sabe? Era envolver mais no projeto do governo a sociedade brasileira.
não só os políticos profissionais. Eu acho muito importante, porque não é nada, o Lula está sinalizando com essa interrupção, né, que não tem rancor. Isso é de uma grandeza, gente. Sabe? Não quero ficar aqui fazendo culto à personalidade, mas, sabe, depois de ter ficado 1 ano e meio preso injustamente, né, e conversa com qualquer um, com o Aloysio Nunes foi vice do Aécio, né? Sim. E vai lá, o Lula vai lá e conversa. É assim mesmo. Pelo bem do Brasil, nós vamos ter que conversar com todo mundo. Eu não sei se a gente vai ter que fazer chapa com todo mundo, isso é um outro assunto. O Dulce, olha, gostei muito desse papo contigo aqui. Muito legal, muito sincero, maduro. Você falou uma frase agora aqui, nessa última intervenção. A frase é a seguinte: o que está em jogo é o Brasil. Então, mais do que nunca, o Brasil está em jogo, agora vai estar em jogo em 2022. Foi muito legal estar contigo aqui. Passou rápido, fomos até além aí do nosso tema, porque foi uma conversa muito rica. Você nos esclareceu muitas coisas e mostra aí realmente a necessidade de se construir um governo popular, com bases populares. É esse o caminho que nós vamos para frente. Dulce, suas considerações finais aí, para o nosso pessoal, para 2022. Eu gosto muito de conversa assim como essa, a gente vai pensando, né? Vocês falam, a gente pensa, vai. E o Brasil precisa pensar muito. Tá? Na minha opinião, tem que ser um governo popular do ponto de vista dos seus compromissos, e eu vou repetir, acho que o programa deve ser um pouco mais incisivo, porque depois de tudo que aconteceu, né? De golpe, de neofascismo, é preciso também tirar a lição, tirar a soma dessa experiência. Né? Agora, ele é popular no programa, nos compromissos, mas precisa ser popular também na sustentação. Sabe? Eu evito muito esse risco para não parecer demagogo, mas a sustentação no parlamento é muito importante. Aí eu frisei bem. Né? É muito importante que a população, ao votar no Lula, se possível, vote num parlamentar programaticamente identificado como Lula. Não precisa ser do PT. Tá? Mas que tenha compromisso com aquele programa, com aquela linha. Né? E que haja povo, assim, eu vou falar de uma maneira mais popular, né? Que haja povo na rua se for preciso, né? Para sustentar. Da maneira que houve povo na rua. O Brasil não tem essa tradição, né? Tem tradição de mobilização popular reivindicatória, sindical e tal, mas a tradição como a Argentina tem, né? Nós não temos muito, de milhões de pessoas, só na campanha das diretas, não é uma coisa, mas vai precisar. Então, eu queria dizer que eu estou muito animado e eu acho que esses programas como o de vocês têm, sabe? Eu sei que vocês vão entrevistando as pessoas, discutindo. Isso ajuda a fazer. Porque há um risco na tradição brasileira, e no caso do Lula, que é um líder muito, não só muito respeitado, mas muito amado, né? Muito querido, há um risco de passividade das classes populares. Né? Eu me lembro, quando nós estávamos negociando com as centrais sindicais, a política de reajuste permanente do salário mínimo. Né? Que a direita dizia, não pode aumentar o salário mínimo, porque vai quebrar a Previdência. Não quebrou nada, ainda aumentou o trabalho formal, melhorou as contas da Previdência. Né? Aí um dia eu estava conversando com os presidentes das centrais e um presidente falou assim, poxa, num governo presidido pelo Lula, sindicalista, comprometido, não precisa de mobilização. Né? Porque nós sabemos que tem. Aí eu falei, gente, vocês vão me desculpar, eu fui sindicalista no final dos anos 70, início dos anos 80. Modéstia à parte, bom, na área de educação em Minas Gerais. Falei, há muito tempo que eu não estou diretamente ligado, mas me permitam dizer uma coisa para vocês. É justamente porque o governo quer mudar, quer transformar, sabe? Quer fazer modificações que tem gente contra, os privilegiados são contra, que precisa de mobilização. Né? Se fosse um governo para manter o que está aí, não precisava de mobilização.
Mas um governo de mudanças precisa, né? Como o ar para respirar, precisa de mobilização, porque senão não passa. O salário mínimo tinha muita gente contra, mas quando viram que era uma... aí não tem mais jeito. Né? Então é muito importante que vocês continuem. Dou os parabéns pelo trabalho de vocês e agradeço muito. Né? Reencontrar a Beth, que pessoa que eu sempre admirei muito pelo seu papel no meio jornalístico do nosso querido Rio de Janeiro e de outras plagas, né? E você também. E vamos continuar nisso, sabe? Socializando as redes sociais, ajudando a elevar o nível de informação, de consciência, né, da população. O Lula vai precisar muito da população para cumprir o seu programa de governo. Com certeza. Né? Bom, Dulce, eu queria que você ficasse aqui um pouquinho, porque hoje, na verdade, a gente está encerrando as atividades dos programas inéditos e ao vivo. Aí, antes de encerrar, nós vamos dar uma pausa aí no Natal, vamos dar uma pausa no Ano Novo. Janeiro, tradicionalmente, é as férias da equipe, nós vamos reapresentar os programas que tiveram mais audiência, né? Mas nós vamos dar uma paradinha aí até fevereiro. Mas, como isso aqui é um trabalho de equipe, eu queria chamar aqui para o vídeo, nesse momento, a Lídia, o Felipe, a Verônica, não sei se o Olímpio entrou. Olímpio, aí o nosso presidente do sindicato, é aquele que nos apoia, nos motiva, nos incentiva. Então, eu vou deixar para o Olímpio aqui fazer a saudação final para a gente terminar o nosso último programa inédito até fevereiro. Olímpio, aqui com o Dulce nos acompanhando, é muito bom. Claro, falar em saudação, a gente lembra também de saudade. A última vez que eu tive com o Dulce foi no Congresso da FECEM, você lembra, em Búzios. É verdade. Talvez um mês antes da eleição da companheira Dilma. Se você está lembrado, né? Foi um momento muito interessante. Mas, Dulce, eu gostei muito do seu programa e nós estamos afinados nessa visão de que é fundamental a participação popular para a gente conseguir reconstruir esse país. Né? Não é apenas com o presidente, não é apenas com o parlamento, mas é com um conjunto de coisas. E a participação popular ela é essencial. E programas, né, isso que nós estamos fazendo, programas tipo o seu programa, eles são de uma importância crucial para que as pessoas entendam esses processos. Porque, às vezes, como você falou, a passividade leva a isso. Não, o Lula vai ganhar, então a gente pode ficar em casa que tudo vai acontecer. E nós temos que explicar cada vez mais que isso não é assim. E até talvez o seu programa seja um programa, embora recente, seja repetido desse período aí nosso de recesso. Mas o que eu gostaria mesmo de chegar e de colocar é que nós temos, no próximo ano, uma tarefa muito importante, uma tarefa quase que crucial. Eu acho que talvez nós tenhamos que nos colocar, nesse momento, não mais a vitória do Lula, mas uma vitória acachapante, para que a gente possa fazer o que vocês acabaram de dizer aqui. Não é possível que nós aceitemos passivamente a venda da BR Distribuidora. Não é possível que a gente aceite, por exemplo, que foi a venda da Liquigás e o preço do gás está nesse tamanho. Eu acho que talvez, se nós ganharmos isso, vamos dizer assim, de maneira retumbante, que nós vamos tentar colaborar para isso, nós poderemos, de cara, convocar um referendo revogatório, para, inclusive, acabar com essa escrabação da lei trabalhista, reforma administrativa, todo esse entulho que essa farsa da volta dos militares trouxe para o país.
Você desculpe chegar e ser um pouco mais contundente, mas é uma coisa que é praticamente inaceitável. Então, nós queremos, enquanto nós vamos ficar de férias, nós de férias totais, nós vamos estar pensando em como reativar e como chegar a tornar mais dinâmico e ampliar ainda mais o nosso público para que a gente possa conversas como a sua, com esse nosso público. E vamos fazer um bom final de ano, um bom Natal, isso já superando a pandemia, para poder estarmos em 2022, nós estamos com a musculatura firme e forte, tá certo? Tá. Podemos correr à vontade. Bem, Isso aí, Olímpio, obrigada aí. Então, esperamos todos para o 2022 com muitas novidades, muitas coisas novas no nosso programa e com muita garra. Para eleger Lula presidente. Para eleger Lula presidente. Isso aí. Dulce, mais uma vez. Oi? Se você conhece lá nosso espaço, lá no Sindicato dos Engenheiros, nós temos uma varanda excelente que dá para o Rio de Janeiro, né, para a Baía de Guanabara. Uma das vistas mais lindas. Nós queremos, inclusive, reativar isso, tá certo? Para poder tornar aquilo ali um ponto de encontro, um ponto de convergência para debater essas questões e ampliar cada vez mais o espaço de entendimento da nossa situação. A beleza também tem que ser socializada. Você será e nosso você, sempre que vier ao Rio, é nosso convidado. Você é nosso convidado e você tem outra missão, de levar Lula, trazer Lula aqui nesse programa. Eu morei vários anos, estudei, né? Morei vários anos no Rio de Janeiro. Fui acusado uma vez no governo de ser filo-carioca. Gente, muito obrigado. Tchau. Bom Natal para você. Lula. Bom Natal, tudo de bom. Um grande ano. Lula. Essa É isso aí.